Fala pessoal, André, tudo bem com vocês, cara? Hoje eu quero mostrar pra vocês como que está o andamento do PapaHardware.net. Volta ou não volta? Eu passei a previsão que o site vai retornar até dia 21 de outubro de 2021 e hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como ele está ficando, o que mudamos, o que fizemos e obviamente vou querer o feedback de vocês aqui embaixo porque ainda dá tempo de mudar alguma coisa. Depois que ele ir pro ar não adianta chorar. Então, preste atenção e o feedback de vocês é muito importante, tá? Então, o site está aqui, lindo, maravilhoso, como sempre, mas nesse primeiro momento você já consegue notar que o site não tem mais dois campos de busca do lado esquerdo e nem dois buscas no lado direito. Já vamos ver por que isso e o que mudou, né? Se você acompanha a gente no Facebook, você já sabe algumas coisas que mudaram, né? Mas eu quero mostrar algumas coisas, obviamente tem diversos bugzinhos e coisas que nós vamos mudar aqui. Eu vou comentar alguns com vocês, mas vamos dar uma olhada, né? Então tá aqui os últimos reviews, agora o site está em português. Uau! Vai dar para entender, né? Não vou precisar pesquisar o que é average no Google. O site, a princípio, vai voltar em inglês e português, né? Então vai ser essas duas línguas que você vai poder escolher no canto superior direito do site. Então nós temos aqui os últimos reviews que foram adicionados, eles estão aqui lindos e maravilhosos. Aqui nós temos a média total de frames, na verdade eu vou mudar isso para alguma outra coisa, um outro nome, né? Mas aqui desse lado direito vai ficar as placas com maior poder de fogo, né? O Firepower, ou Gigapimps, como eu vou trocar logo, né? Isso aqui ainda está incorreto, né? Pois como podem ver, tem placas aqui 980, 908, 902, 970. Essa aqui deve estar para cima. Isso vai mudar, mas aqui vai ficar então os últimos reviews adicionados no site, e aqui as placas que tem, os conjuntos de placa e processador que tem a maior quantidade de frames em Full HD 2K e 4K, ok? Aqui para baixo nós temos algumas outras coisas muito legais também, né? Agora o site aprendeu a fazer contas, antes ele estava incorreto, antes ele estava mostrando aqui os valores de maneira incorreta, mas olha só, nós temos o melhor valor para 60 frames. Talvez eu mude essas escritas, mas funciona assim, né? Quais são os melhores kits de processador e placas de vídeo que rodam os seus jogos a 60 frames dentro da nossa metodologia e dentro dos nossos jogos, né? Então, os principais kits aqui são esses aqui, agora eles estão, né? O melhor kit hoje para Full HD 60 seria uma 1660 Ti com Core i3. E aqui vai ter outras opções também. Isso aqui é um ranking do site, né? A mesma coisa que nós temos, ó, nós temos aqui Full HD, nós podemos selecionar aqui, ó, 2.5K, que também vai ter os kits para 2.5K, em relação a custo-benefício, não qual que é o melhor que você recomenda, André, em relação a custo-benefício, que é o valor da placa de vídeo mais o processador dividido pela média de frames nessa resolução. Esses aqui são os kits que nós temos até o momento no site. Obviamente que até o lançamento dele pode ter coisas novas, então alguma outra coisa pode mudar aqui. E em 4K, 60 frames, são esses kits aqui, né? Então é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Não adianta você chegar, qual que é o melhor custo-benefício hoje para jogar jogos? Não sei, precisa saber qual a resolução que você quer jogar, qual a qualidade você quer jogar, então tem vários segmentos. E outra, o cara que está querendo comprar um PC para jogar 60 frames em Full HD é diferente do cara que quer comprar um PC a 60 frames 2.5K, assim como também é diferente do cara que quer comprar um PC para jogar em 4K 60, entendeu? Então, custo-benefício é algo que a gente tem que parar, pensar, ver a necessidade do cliente, ver a necessidade de você de casa e depois você comprar o kit que vai te entregar um custo-benefício mais interessante dentro do que você quer, que são coisas um pouco diferentes às vezes, né? Então aqui nós temos exatamente o mesmo ranking, porém para quem quer jogar acima de 100 frames, aquele cara que tem um monitor 120, 144 Hz, esse aqui é o ranking para ele. Novamente, como vocês podem ver, o ranking para o cara aqui, o melhor kit custo-benefício para o cara que quer jogar em Full HD 60 é diferente do cara que quer jogar acima de 100 frames em Full HD. Pode variar completamente, né? Mas aqui é exatamente os mesmos rankings, né? Full HD 2.5K e 4K. Infelizmente não temos nenhuma placa nem CLIs que rodem acima de 100 frames em 4K de média nas nossas metodologias de testes, tá? E aqui embaixo nós temos aqui as coisas que mais foram buscadas, né? Os mais procurados, né? Os most wanted, né? Os kits de processador e placa de vídeo que mais foram comparados, tá? E dessa vez isso está dinâmico, já fizemos testes, comparei 4 vezes uma, 5 vezes outra, 8 vezes outra e foi trocando aqui essa configuração, isso aqui.
e antes estava bugado, estava fixo na versão antiga do site, tá? Desculpem por isso. Mas agora está dinâmico, né? O site também ele está 100% compatível com celular, com tablet, antes ele quebrava, ficava uma visualização esquisita, tá? Mas eu quero passar para vocês como que tá ficando a questão das buscas. Obviamente eu vou querer feedback de vocês, eu quero que vocês comentem, quero que vocês deem sugestões aí para a gente melhorar esse nosso trabalho, tá? Então vamos fazer uma comparação aqui. Antes a gente selecionava uma placa de vídeo e depois um processador. Agora quando a gente clica já vai puxar aqui todas as combinações que tem de placa de vídeo e processador. Então vai ter aqui algumas dezenas ou até mesmo centenas de opções, tá? Nesse caso eu quero fazer aqui uma 580 de 4 GB. Tá? Uma 580 de 4 GB, eu só digitei 580, puxa todos os resultados que tenham com 580. Então vai ter aqui a 580 de 4 GB com i7, i5, i3. E aqui já começa as Strix, ó. Tem aqui a de 4 GB, tem a Strix de 8 GB. Talvez eu vou adicionar 8 GB depois ali. No momento, naquela época eu não precisava, porque só tinha uma 580, né? Mas olha só, todas as placas que tenham combinações com 580 vai estar aqui. Nesse nosso caso, nós queremos uma 580 de 4 GB e nós vamos digitar aqui 580 e pegar aqui a versão de 8 GB, né? Se você quiser, você pode botar espaço e digitar o processador que você quer, 8700. Ele busca todos os resultados que tenham a combinação entre 580 e 8700, tá? Mas, novamente, você pode digitar somente 580, tá? Nesse caso que eu só fiz para fazer o exemplo mesmo, temos duas opções, ó, entre 580 e i7. São essas duas que a gente vai fazer a comparação. Então, vou selecionar aqui a Asus Strix de 8 GB. Bom, chegamos aqui na comparação, tá? E aqui tem alguns exemplos, algumas coisas que eu quero conversar com vocês também. Então, agora vocês podem ver que do lado esquerdo está a Gigabyte, do lado direito a da Asus, 4 e 8 GB, RX 580, né? E uma das coisas que ficou aqui, esse é um dos problemas que eu tenho, que eu até quero conversar com vocês, que é o poder de fogo, que depois vai virar gigapimps, tá? Por que uma tá 250 e outra 400, André? Se é tanta diferença, são mais de, sei lá, 50% de diferença, né? E nós temos aqui os resultados, né? As médias de frames aqui em Full HD, a de 4 GB faz 60, a de 8 GB faz 66, 10% de diferença. E aqui em 2K 40 contra 47 e em 4K eu só fiz os testes em 4K da versão de 8 GB, não é de 4. Aí que tá o poder de fogo. O poder de fogo antes, pessoal, ele estava errado. Ele foi feito lá na primeira versão do site. Nós já estamos na versão agora 3.1 do site, praticamente a versão 4 do site, né? E ele só pegava a média, de frames e dividia por 10. Porque isso era testado em um processador, era uma coisa um pouco diferente. Hoje a gente mudou, tá? Então, como está sendo calculado hoje esse poder de fogo, tá? Ele está pegando a média e a 1% low em cada uma das resoluções e somando, tá? Só que é assim, em Full HD, esse 60 mais 45 é vezes 1, é 60 mais 45. Em 2.5K é 40 mais 31, isso vezes 2, então tem peso 2. E em 4K tem peso 3. Então agora a gente está com um grande problema no site, porque a gente precisa determinar quais as placas que vão ser feitas em Full HD, 2.5K e 4K. Tá? Apesar de que a Asus Strix aqui ela fez 25 frames na média em 4K, não é recomendada uma placa para 4K. Então provavelmente eu vou tirar, eu tô meio pensativo como que eu vou fazer isso. Porque tem placas antigas, se a gente comparar, o pessoal falando assim, se passar de 40 frames em 2K, tu faz em 4K. Mas tem placas que fica 39, placas antigas, né? Ou se passar de 50, então você faz em 4K. Então a gente precisa bolar uma metodologia, porque eu quero manter esse poder de fogo, eu quero manter esse cálculo aqui, porque eu acho que é um cálculo, na verdade, assim, se eu tirasse ele hoje, resolveria um monte de problema no site, entendeu? Mas eu quero deixar algum cálculo que te passe realmente o tier que é essa placa, o poder que é essa placa, o resultado final do site, assim por dizer, né? Vai pegar lá naquele ranking inicial na parte de entrada do site, né? As placas com maior ranking, né? Aqui a gente vai ter o custo por frame, né? Em Full HD, 2K e 4K. Notem que não está puxando nessa segunda placa de vídeo por bug no site. Estamos já trabalhando para resolver isso, tá? E o custo por frame, pessoal, ele não vai ser atualizado para reais, tá? André, mas o site está em português, por que não vai atualizar em reais? Porque eu sempre vou lançar o preço de lançamento da placa de vídeo e o preço de lançamento do processador e vou adicionar eles lá no sistema para fazer o cálculo de custo por frame, tá? Não tem como a gente ficar mexendo isso, não tem como a gente adicionar um sistema dinâmico
eletrônico que atualize o preço, até porque a gente tem comparações de processadores que já saíram de linha, não existem mais para comprar. Então qual que é o preço dele? É o menor preço que está no Mercado Livre? É o menor preço que tinha para vender? Mas como saber qual que é o menor preço que tinha para vender se a última loja que tinha fez uma queima de estoque? Então não tem como, a gente vai fazer isso, por quê? Porque o cara que comprou um i7 8700 e um cara que tem um i7 7700 sabia a diferença no 7700 para um 8700 e assim por diante quando a gente tiver novos processadores, porque a ideia do site é colocar já também os processadores de 9ª geração da Intel e os Ryzen de 3ª geração aqui no site, tudo atualizado, tá? Então é bem importante que vocês deem o feedback e deem um apoio para o projeto para que a gente tenha mais informações para passar para vocês, tá? Aqui teria os dados da placa que não foram lançados ainda, aqui as configurações que foram testadas. Isso depois vai ser atualizado também certinho, mas uma das principais dúvidas que eu tenho, estava conversando até com o nosso editor hoje pela manhã, é em relação aos gráficos, cara. Os gráficos, tinha gente falando que gostava, tinha gente falando que odiava, era bem meio que 50-50, né, cara? E eu quero conversar com vocês, até vou dar um pouquinho mais de zoom aqui nos gráficos, deixa eu ver se eles vão ficar um pouquinho maior, só pra gente tentar conversar um pouco sobre isso, tá? Então nós temos aqui os jogos que foram testados, cada uma dessas placas de vídeo. Aqui em cima a gente pode trocar cada uma das resoluções que foram testadas, né? Em 4K, oh meu Deus, nenhum jogo foi cadastrado, né? Então, tipo, como que funcionam esses gráficos hoje, né? Aqui então a gente tem a 1% low e a média. A 1% low são essas duas informações aqui, a média essas duas informações aqui, e o smoothness agora vai ser traduzido para português como fluidez, né? Para quem não sabe como é feito o cálculo de fluidez, tem um vídeo aí mostrando por que a chipart não usa mais a mínima e usamos sim o 1% low, onde eu mostro visualmente como que é calculado a questão da fluidez. Mas a fluidez nada mais é do que a média de variação de frames de um frame, de todos os frames que foram analisados, qual que foi. Então foi aqui 7,21%, 31%, né? Vocês entenderam, né? Quanto maior esse número, mais fluido está seu jogo. Qualquer número abaixo de 80 eu acharia muito ruim, tá? Então depois vai ter um rankingzinho bonitinho ali no site para vocês entenderem, mas qualquer número acima de 80 já está aceitável e acima de 90 está muito bom. Nesse caso aqui vocês viram, olha só, 97%, 95%, todas as fluidezes, não sei se esse é o plural de fluidez, mas estou inventando ele aqui agora, vai ser atualizado, né? Tem a qualidade de cada jogo, vai ter o link ali para vocês olharem a configuração de cada jogo que foi feito e tudo mais. Então aqui do lado esquerdo nós temos as duas 1% low e as duas médias, duas 1% low, duas médias e assim por diante, tá? Se vocês não gostaram desses gráficos, cara, por favor deixem nos comentários ali, fazer aqueles gráficos padrões, normais, né, tudo por um lado direito, tudo, porque o meu editor falou, não, quando tá pro lado esquerdo quer dizer que é negativo, é ruim, pode gerar algum tipo... Eu quero saber o feedback de vocês, cara, porque ainda a gente pode mudar alguma coisinha desses gráficos e gostaria realmente que vocês me falassem aí o que vocês acham deles, tá? Nesse primeiro momento vai ser somente esses 6 jogos que vão ser lançados no site, tá? Que vão ter lançados no site. Aquelas configurações antigas onde tinha Battlefield estão no site também e aos pouquinhos elas vão sumindo, né? Por exemplo aqui, outra coisa legal que o site mudou, né? Se eu fizer alguma placa de vídeo dessa num jogo novo, ela vai comparar somente com a placa de vídeo que vocês compararem, né? Escolherem lá, se ela tem o jogo também. Se ela não tiver o jogo, ela vai sumir o jogo. O jogo não vai ter exibido aqui. Por exemplo, algumas dessas placas foi feita em Battlefield, o Battlefield estaria aqui embaixo, por exemplo, não vai estar mostrando que as duas placas não tem Battlefield. E aí isso pode mudar uma coisa que é a média de frames. Como você está comparando com 5 jogos e não com 6, ou com 7, ou com 8, ou com 10, futuramente quando estiver no site, a média de frames vai mudar, então, de forma dinâmica, de acordo com a comparação que você fez, e não do que tem lançado no nosso site. Espero que isso tenha ficado claro, espero que tenha ficado de fácil entendimento, tá? Mas aqui vai ter links relacionados, né, que vai ser comparações para você saber, olha, eles testaram também a Strix com i5, testamos a Strix com i3, testamos a Strix aqui com 2700, daqui a pouco interessante para você saber, tá? Aqui embaixo vai ter você pode botar o nome e o e-mail, onde você vai receber semanalmente. Eu vou estar mandando ali um relatório dos testes que foram adicionados no site, se você vai poder entrar e saber exatamente quais foram os benchmarks adicionados no site naquela semana, tá? Mas tem realmente bastante bugzinho, bastante coisinha que a gente está trabalhando. Eu gostaria muito da opinião de vocês sobre os gráficos, gostaria da opinião de vocês aqui. André, não sei, será que vai ficar fácil isso, só 2080, né? 2080 acho que
a placa que a gente tem mais variantes, porque a gente tem single e SLI. Então olha só, se você escrever somente 2080, vai puxar tanto a 2080 Ti quanto a 2080 normal. Né? Então, André, eu quero a 2080 com o Ryzen 2700. Olha só, aqui são os testes das 2080 com o Ryzen 2700. Essa busca tá legal para vocês? Não tá? E outra, quando a gente clica primeiramente na busca, puxa por ordem alfabética. A ordem alfabética é melhor? Vamos colocar aqui daqui a pouco a placa que deu maior poder de fogo primeiro, ou os últimos reviews? Não sei, eu gostaria realmente que vocês deixassem opiniões sobre tudo. Vou ler todos esses comentários, cara. E vou analisar com o programador para a gente ver aqui certinho o que dá para implementar, o que não dá para implementar, tá? Mas a princípio o site volta quando ele estiver pronto. Talvez, cara, se rolar um feedback bom, eu já libere esse ambiente de testes para os membros aqui do canal, para vocês já irem testando e olhando ali on the fly, né, as mudanças e já dando também um feedback mais abrangente aqui para nós. Então, membros do canal, muito importante que vocês comentem, muito importante que vocês todos deixem o seu like para ver aí se nós já liberamos essa versãozinha, né, de testes, e já tem acho que 12 ou 13 mudancinhas aqui do sistema acontecendo. Uma das coisas que não acontece agora, que deveria já estar acontecendo, por exemplo, é aqui, ó, a gente está olhando uma comparação. Vocês lembram antes aqui que a gente podia clicar aqui em cima, a gente poderia clicar aqui em cima e mudar 1650, por exemplo, e ele já atualiza. Ó, já atualizou. Então o programador já mexeu. Isso não estava acontecendo. Então, faz meia hora que a gente passou isso pro programador. Então provavelmente foi algum tipo de bugzinho lá, já está funcionando. Então olha só, interessante. Passe o feedback, vou anotar, passar pro cara. O cara vai lá, mexe tudo. Logo volta essa ferramenta linda, maravilhosa para vocês poderem fazer as comparações, tá? E era isso aí, cara. Deixe o seu comentário que é extremamente importante. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e quiser comprar um computador chipart.com.br, links na descrição. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.